Estamos em direto do Brasil com o Diego Sarza, jornalista. Diego, boa noite. Obrigado pela presença aqui no NAU. Temos vários temas para analisar. Vamos começar pela campanha, pelos comícios e também pelas propostas. Vemos aqui propostas semelhantes entre ambos os candidatos, nomeadamente no que toca à questão da segurança, que é uma questão bastante sensível. Como é que estes dois candidatos se podem distinguir para conquistar o centro? Olha, Rodrigo, boa noite para vocês aí em Portugal também. O assunto é semelhante, mas a maneira de abordar é diferente, viu, Rodrigo? Neste sábado, ambos fizeram campanha no Rio de Janeiro. O presidente Lula escolheu o bairro de Bangu, que fica na Zona Oeste, ao lado do candidato ao governador apoiado por ele, Eduardo Paes, e de outros políticos. Disse que cuidará da população, que expulsará de lá os integrantes de facções criminosas, mas sem precisar matar 100 ou 200. Foi uma referência que ele fez a uma operação policial no Rio de Janeiro em outubro do ano passado, em que 120 pessoas morreram, foram mortas pela polícia. O estado era governado à época por Cláudio Castro, do Partido Liberal, mesmo partido de Flávio Bolsonaro, que faz agora um discurso mais duro em relação à segurança pública. Se há poucos meses ele queria se distanciar um pouco da imagem de radical do pai, parece que desistiu completamente dessa ideia. Hoje, nessa agenda que teve no Rio de Janeiro, o filho do ex-presidente, que concorre ele agora à presidência da República, disse que os bandidos têm até dezembro para sair aqui do Brasil. Segundo ele também, os bandidos sairão de pé ou deitados. O que ele quis dizer, vivos ou mortos. Rodrigo, é uma maneira diferente de tratar o tema entre os dois candidatos. E temos estado aqui a ver algumas propostas bastante ambiciosas por parte de ambos os candidatos, enfim, aumentar o número de prisões, a videovigilância, etc. Sim. Mas apesar destas propostas ambiciosas, não vemos orçamentos, o dinheiro para fazer isso. Isso é um problema. É um problema e as duas equipes falam sobre ajuste fiscal, É uma palavra mágica, só que não dá para fazê-lo sem cortes nas despesas públicas. Então, o que a gente está a esperar é como isso vai ser feito, até porque o candidato da direita, Flávio Bolsonaro, diz que vai manter programas sociais, como o Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, e além de mantê-lo, diz que também vai ampliar esse tipo de programa. O presidente Lula da Silva também promete ampliar programas sociais, mas a manter a responsabilidade fiscal. Essa nacionalização ao centro, sabemos que o Brasil tem um crescimento da dívida pública neste instante, é uma preocupação dos eleitores de centro, representantes do mercado financeiro, que temem um endividamento ainda maior, o que acarretaria no aumento da taxa de juros, que já é muito alta no Brasil nesse instante. Os dois tentam convencer quem tem o melhor projeto econômico para comandar o Brasil. Ainda não ficou muito claro, eles não deram tantos detalhes assim de como farão. Dizem que farão cortes. Mas que cortes serão esses? E dizem que colocarão as contas em dia, que reduzirão a dívida. Como? Isso ainda é uma pergunta a ser respondida. E é uma pergunta fundamental. Já vamos continuar a olhar para outras propostas, mas agora também com base numa última sondagem da Datafolha para a Folha de São Paulo e para a TV Globo, que numa primeira volta, ou um primeiro turno, dá a Lula da Silva 39% dos votos, a Bolsonaro 33%, depois numa segunda volta também daria a vitória à Lula da Silva. Neste momento, que leitura é que podemos fazer desta sondagem? Tudo muito indefinido, Rodrigo, porque há uma margem de erro das duas sondagens que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os dois chegam a estar muito próximos ali do limite da margem de erro, a estarem empatados. E há notícias que saem dia a dia de investigações policiais. No início da pré-campanha envolvendo Flávio Bolsonaro, falávamos já aqui, sobre o filme Dark Horse e o dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro, que foi direcionado, não sabemos para onde. Inclusive, nessa sexta-feira, o candidato disse que não deve mais explicações, que quem deve explicações agora é o presidente Lula e as investigações sobre o filho dele. Mas fato é que o Flávio não trouxe até aqui, a público pelo menos, informações sobre a destinação desse dinheiro, que pode ter ido parar, segundo a polícia, com o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, que se mantém nos Estados Unidos. Essa é uma investigação da Polícia Federal brasileira. Porém, os últimos fatos envolvendo investigações policiais atingem pessoas próximas
ao atual presidente da República que tenta a reeleição. O próprio filho dele, que é suspeito de tráfico de influência, para que seja fechado, ou fosse fechado, porque foi no passado, um contrato com o Ministério da Saúde para venda de produtos com canabidiol, por meio de uma amiga dele, que é lobista, faz intercâmbio entre o mercado e o governo. Ainda não se sabe se, de fato, esse negócio foi concretizado. De qualquer maneira, a investigação pela investigação, a existência dela desgasta a imagem do presidente Lula, não só o filho dele, mas o ex-chefe de gabinete do presidente da República também é suspeito de tráfico de influência nessa investigação. E aí vai depender muito do andar das investigações, Rodrigo, para sabermos quem subirá e quem descerá nessas sondagens até outubro. E de facto é expectável que este tipo de casos, e como se diz cá em Portugal, estes casos e casinhos continuem a surgir agora ao longo desta campanha. Há aqui também um outro tópico que queria tocar, que é a questão da religião, que sei que é bastante importante aí no Brasil e é também determinante, nomeadamente o voto evangélico, que foi determinante para a vitória de Jair Bolsonaro. E agora temos Lula da Silva também a querer conquistar esse voto. Como é que vai fazer isso? É também essencial para a vitória? Essencial, é importante, eu diria, mas ele sabe que não conseguirá a maioria dentre os evangélicos. Nessa pesquisa Datafolha mencionada pelo Rodrigo agora há pouco, o candidato Flávio Bolsonaro tem mais de 60% das intenções de voto. O presidente Lula tem algo em torno de 30%, menos do que isso. Quer dizer, é uma diferença muito grande que separa os dois entre esse eleitorado. O que o presidente Lula tem focado é em outras propostas, por exemplo, segurança pública, propostas relacionadas à educação e relacionadas também à assistência social, à saúde, que de uma maneira ou outra impactam a população como um todo, inclusive a população evangélica, que também, sobretudo, muitas são lideradas por mães, por mulheres aqui no Brasil. Mas, se ele tem desvantagem nesse público, a sondagem mostrou que ele leva vantagem num outro público, a população com renda mais baixa e também entre as mulheres, que eu mencionei há pouco, não entre as evangélicas, mas, de uma maneira geral, o presidente Lula consegue uma vantagem maior, até pelos últimos fatos. O Flávio Bolsonaro teve uma briga pública com a madrasta dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Aliados fazem declarações muito questionáveis, como o amigo do irmão dele, Paulo Figueiredo, nos Estados Unidos, que diz que mulheres não deveriam votar porque não sabem votar. Só deveriam votar aquelas que são casadas, porque essas seguiriam o voto do marido. Então, há uma dificuldade do Flávio no eleitorado feminino, a exceção é o evangélico. São públicos, são fatias da sociedade que vão fazer diferença, porque como está tudo muito próximo, muito apertado, qualquer voto conquistado valerá muito para os dois, Rodrigo. Sem dúvida. Vamos agora olhar para um outro tema. Peço que continues connosco. Lula da Silva sugeriu a Trump o encontro com os líderes da Rússia e da China na Flórida para discutir uma resolução para a guerra na Ucrânia. Na noite desta sexta-feira, durante o ato de campanha eleitoral na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o presidente do Brasil afirmou ter tido uma conversa telefónica com o presidente dos Estados Unidos. Afirma que disse a Donald Trump que em setembro vai decorrer a reunião da ONU e para o presidente dos Estados Unidos convidar Xi Jinping e Vladimir Putin. Lula afirmou que o mundo está a precisar de paz. Segundo uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula e Trump discutiram sobre as tarifas aplicadas pela Casa Branca aos produtos brasileiros, crime organizado e Conselho de Segurança das Nações Unidas. Lula destacou ainda que nas últimas semanas teve conversas por telefone com Xi Jinping e com Vladimir Putin. Diego, já conhecemos, enfim, a proximidade entre Lula da Silva e Xi Jinping e também Vladimir Putin, mas enfim, há aqui uma grande diferença e animosidade entre Lula da Silva e Donald Trump e não há pouco tempo houve grandes diferenças entre ambos. Como é que olhas para esta aparente aproximação ou para esta iniciativa de Lula da Silva neste contexto eleitoral? Não é a primeira vez, Rodrigo, que isso acontece. Aqui no Brasil, não sei se vocês usam o termo aí em Portugal também,
eles vivem entre tapas e beijos, porque ao mesmo tempo em que trocam elogios, não usam, é um termo comum aqui, para dizer aqueles que vivem brigando, mas ao mesmo tempo trocando afagos, entre tapas e beijos. Porque, publicamente, o Trump já disse que gosta muito do Lula, disse que ele é um cara que parece ser muito bom no que faz, mas, ao mesmo tempo, ele é aliado político de Flávio Bolsonaro e também já fez menção que quer que Flávio vença a eleição. O presidente Lula, por sua vez, já disse que o presidente dos Estados Unidos também é destemperado, dentre outras formas de tentar caluniar o presidente norte-americano. Fato é que quando os dois se encontram, parece que algo muda. E o encontro pode ser físico, como nessas fotos vemos o encontro entre os dois, que transcorreu na maior normalidade, ou nessa sexta-feira, quando o encontro foi por telefone e durou mais de 1 hora, Rodrigo. Foi 1h20 de conversa entre os dois líderes, que falaram sobre segurança pública, mencionada aqui no jornal agora há pouco no Brasil, né, a questão entre os candidatos. Falaram também sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O Brasil quer reverter essas tarifas. E falaram sobre esse possível encontro, porque, como você bem disse, em setembro haverá um encontro da ONU nos Estados Unidos e o presidente Lula falou o seguinte para o Trump. Ele fala assim, conversei com meu amigo Trump, pedi para ele um encontro na casa dele na Flórida, a mansão de Trump em Mar-a-Lago. Que tal reunir na mesma casa o Xi Jinping da China, o Vladimir Putin da Rússia, o próprio Trump? Não sei se o Lula se escalou para essa conversa também. E o foco seriam os conflitos mundiais. Lula tenta ser um mediador, digamos assim, desses conflitos. Na Ucrânia também, né, já que Vladimir Putin participaria, mas os Estados Unidos vem também ainda com essa questão em aberto com o Irão. Ou seja, são questões que o presidente tenta se colocar num patamar, né, de liderança mundial, capaz de mediar esse tipo de negociação. De fato, ele é uma liderança local muito importante e Trump, querendo ou não, né, apesar do clima de tapas e beijos, ouve o presidente Lula com atenção. Então, a ver o que acontece, se ficará apenas na conversa ou se algo prático pode sair dessa sugestão. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ainda falar de um outro tema que está viral nas redes sociais, a ver com Regina Duarte. E, aliás, vamos ver agora esse vídeo questionado sobre se admira Flávio Bolsonaro, candidato às eleições presidenciais brasileiras. A atriz Regina Duarte deixou claro que não iria dar a conhecer o seu sentido de voto. Eu recordo que Regina Duarte já fez parte do governo de Jair Bolsonaro. Muitos políticos falam que existe um custo pessoal envolvido em entrar na vida pública. No seu caso, houve algum custo envolvido nessa decisão? Qual foi o custo de entrar na vida pública para você? Não, a gente não vai falar não vou, mas deixa eu falar só isso, né? Não tem custo. Não, mãe, acho que não. Senão a gente começa a entrar eu nisso. Acho que não, acho que realmente mas o deixa eu ideal era falar só ficar... isso, não teve custo nenhum. Eu saí de lá depois de 74 dias, voltei para minha vida e segui magnificamente bem. Tem gente que não me perdoa até hoje ter ido. Tem gente que não me perdoa até hoje ter voltado. Então agora acabou, morreu. Acabou. Morreu de fazer. Em diversas ocasiões você falou sobre a sua admiração pelo ex-presidente Bolsonaro. Queria entender se você nutre essa mesma admiração pelo Flávio Bolsonaro, que está concorrendo agora à presidência. Você não vai responder isso. Eu não vou responder. Você está me perguntando em quem eu vou votar, né, danado? Não Você está me perguntando em quem eu vou votar. Não necessariamente. Que impacto mediático é que este momento e esta entrevista está a ter aí no Brasil? Mas nas redes sociais, Rodrigo, viralizou muito, né? Repercutiu, houve muitos compartilhamentos dessa entrevista da atriz Regina Duarte, que é uma das grandes atrizes da televisão brasileira, do cinema, do teatro do Brasil, mas que teve um envolvimento, no mínimo, polêmico com a política. No governo Bolsonaro, ela foi secretária especial da Cultura e, como ela disse aí na entrevista, ficou apenas 74 dias à frente do cargo. O assunto ainda causa embaraço porque a classe artística, em geral,
ela tem uma verdadeira ojeriza ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que trata as artes de uma maneira que eles consideram inadequada, como se fosse um gasto, como se fosse algo supérfluo, sem importância. Inclusive, quando a Regina Duarte ocupou esse cargo de secretária especial da Cultura aqui no Brasil, ela deu uma declaração na época da Covid-19 que pegou muito mal e 500 artistas assinaram um abaixo-assinado contra a presença dela no governo federal e contra as declarações da Regina. Por isso ela disse, está aqui escrito, a gente que não me perdoa até hoje, porque ela realmente ainda é muito tem uma visão muito ruim de parte da classe artística, que não a perdoa por essa passagem. Fato é que ela tenta voltar aos palcos, voltar à vida artística e deixar a vida política para trás. A filha dela tentou impedir que ela respondesse algumas questões, a Gabriela Duarte, mas ela própria não conseguia, ela tinha um ímpeto de tentar responder, e as duas estão juntas nessa entrevista à Folha de São Paulo, porque as duas vão lançar uma peça teatral que se chamará A Filha da... 3 pontos. É esse o nome da peça e trata sobre como as duas tentam ou tentarão no espetáculo esconder um caso de homicídio. As duas queriam voltar a entrevista para a peça e para as artes, mas a passagem de Regina Duarte pela política e pelo governo Bolsonaro, é claro, ainda rende muita polêmica. Vai ser sempre uma mancha no currículo, de certa forma. Diego, obrigado pela presença esta noite aqui no Now. Até à próxima.